Oi, pessoal, boa noite. Hoje vamos falar das revoluções russas e da formação da União Soviética, né? E para a gente entender, né, eu vou tentar ser mais resumido, né? Porque é um tema bastante complexo, tá, gente? Então, a gente primeiro tem que entender como é que era a Rússia antes da Revolução, né? Das revoluções. A Rússia era um país, era uma monarquia, né, governada por um czar que, que era um autocrata, né, ou seja, ele governava sem prestar conta, sem um parlamento para encher o saco dele, sem uma constituição para ele seguir, ou seja, era uma monarquia absolutista. E a Rússia era um país grande, né, mas era uma potência, né, mas era uma potência mais territorial mesmo do que propriamente uma potência econômica. Era um país muito agrícola ainda, 80% da população vivia no campo, com uma desigualdade social muito extrema, né? Você tinha uma pequena elite ali de nobres, de proprietários rurais que viviam muito bem, né? Você tinha também uma nobreza que vivia ali na corte russa, que vivia naquele luxo, falavam francês, né, no seu dia a dia. E ao mesmo tempo você tinha um monte de camponeses vivendo assim na miséria, precariamente, no limite da sobrevivência. Você também tinha um proletariado urbano também que também vivia uma situação bastante difícil, né? E a Rússia estava começando a se industrializar, né? Estava passando por um processo rápido de industrialização, mas era uma industrialização que tardia e que dependia de investimentos externos, né? Principalmente de investimentos estrangeiros, de franceses. Então, a Rússia era um país assim que vivia com muitos arcaísmos, né? Ou seja, com coisas muito, muitas coisas do passado, né? Assim, ainda pesavam ali na Rússia, né? Então você tinha industrialização, mas também ao mesmo tempo você tinha é, uma monarquia absoluta, você tinha ali um campesinato que vivia mal, uma servidão que ainda o fim da servidão era recente, né, ainda, né, era de 1861, né, e você tinha toda aquela mentalidade servil ainda, né, um país muito agrícola ainda, né, muito rural, né, e isso explica duas coisas, né, explica por que a Rússia foi mal na Primeira Guerra Mundial, né? Porque era um país que ainda tinha estava muito atrasado em certos aspectos, e isso explica também o fato de você ter grupos políticos pequenos, mas bastante radicais, né? E também o fato de que, como era uma autocracia e não dava liberdade, então quase toda a oposição ao governo era revolucionária, né? Até mesmo os liberais, que em outros países europeus eram bastante moderados, na Rússia o cara era um revolucionário, sabe? Queria a derrubada do governo, porque para ter liberalismo na Rússia tinha que derrubar o governo, a autocracia, né? Que era muito fechada, né? Não se reformava, não escutava a sociedade, né? Daquela coisa assim, tipo, eu mando, vocês obedecem, né? O czar é como se fosse um deus, assim, enfim, tudo isso, né? Então a Rússia era assim, tá? É, a Rússia, a Rússia, em 1904, teve uma guerra contra o Japão.
e a Rússia vai ser derrotada de forma bastante vergonhosa, né, pelo Japão, que era um país asiático, né? Os russos tinham aquela coisa bem arrogante dos europeus, né? Assim, tipo, cara, isso aí é Japão, pô, os caras falam sério, né? Não tem como eles ganharem da gente e tal. E eles foram cheios de páfia, né? Cheios de arrogância, salto alto e foram tomar a costa dos japoneses, né? Numa batalha naval em... Eu esqueci o nome do lugar, Tsushima, enfim, um estreito lá entre a Rússia e o Japão. E aquilo ali vai ser bastante desmoralizante para o czar, né? E juntava isso todas as dificuldades próprias da Rússia, né? Você tinha um campeonato que vivia mal, você tinha os operários, né? Que viviam mal também, né? Assim, trabalhavam muito, sem salários baixos, sem direitos trabalhistas, enfim. Então, tem esse contexto, né? E em 1905, em janeiro de 1905, vai ter uma passeata, vai ter os manifestantes que vão até o Palácio de Inverno, que era a residência do czar, protestar. Mas assim, era um protesto pacífico, sacou? Que eles queriam levar uma petição com algumas demandas para o czar, né? Assim, uma coisa bem tranquila, bem respeitosa e tal. Mas aí, como a autocracia russa era bastante estúpida, né? Na verdade, o czar nem estava lá no momento, né? Mas qualquer manifestação assim era vista como uma coisa imperdoável para o regime, né? Então foram mobilizados guardas para a tropa de choque lá para reprimir esses manifestantes, né? Então soltaram a cavalaria em cima deles, um monte de gente, tinha criança, tinha mulheres, né? Um monte de gente morreu, assim, cerca de 90 pessoas morreram, né? Centenas de feridos, né? Imagina, a cavalaria em cima, gente sendo pisoteada, é um horror, né? E aquela repressão desmedida gerou toda uma revolta popular que vai desencadear várias greves, manifestações ao longo do ano de 1905. O regime czarista vai ficar de joelhos, assim. Teve que ceder, né, prometer um monte de coisa, né, prometer um parlamento, prometer uma constituição, mas o regime se manteve, né, se manteve, principalmente porque o exército permaneceu leal ao czar, né. Essa aí foi a chamada Revolução de 1905, que foi uma revolução que, digamos assim, uma revolução que foi vencida, né? Ela não cumpriu, né, digamos assim, que era derrubar o czar, né? Ele não conseguiu. O czar conseguiu se manter, né? O regime se manteve como uma autocracia. Uma coisa importante para a gente entender sobre como é que se deu as revoluções e também se deu a própria formação da União Soviética é a gente entender o que foi o Partido Social Democrata Russo, né? Que foi um partido marxista, né? Que buscava a implementação do socialismo na Rússia. E esse partido se dividiu em 1903 em duas facções, mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques, que em russo significa minoria, né? Eles eram, eles, digamos assim, era o grupo assim mais aberto, né? Eles tinham uma concepção, uma ideia de partido de massa, ou seja, a pessoa entra lá, pode entrar qualquer um, desde que simpatize
com, com as ideias, né, do partido e tal. Era mais plural, né? Não era aquela coisa assim tão rígida e hierarquizada, né? Então, eles achavam que poderiam chegar ao socialismo através dentro dos mecanismos legais, né? Só que na Rússia era complicado isso, porque também na Rússia, até como eu falei com vocês, né? Os liberais eram revolucionários, né? Porque assim, o regime era tão fechado, tão tacanho, assim, que não aceitava se abrir, né, para incluir outros atores políticos, né? Ficava naquela coisa assim de autocracia, o que o czar manda, é, sem participação, sem eleição, sem voto, sabe? Então, então assim, tipo, todos os partidos, toda a oposição queria uma revolução, né? Mas só que os mencheviques, eles eram adeptos assim a uma coisa mais reformista, tá? Então eles eram mais moderados. Os bolcheviques não. Os bolcheviques acreditavam numa organização partidária em que fosse enxuta, menor, né? Mas formada por militantes profissionais, que eles fossem dedicados 100% ali à revolução, né? Sem essa coisa de partido aberto para qualquer militante, né, para qualquer simpatizante, não. Era uma coisa mais disciplinada, mais disciplinada, mais hierarquizada, com uma ideia meio militar mesmo, sabe? De organização, né? Isso vai ser importante para os bolcheviques conseguirem chegar ao poder, né? Por ter essa estrutura mais organizada, mais centralizada e até mesmo de manter o poder, né? Só que é uma ideia, mas só que é uma tá por trás disso tem uma concepção mais autoritária, né? Porque eles acreditavam que eles eram a vanguarda do proletariado, assim, tipo, a gente vai guiar o proletariado porque a gente é o portador da verdade, da verdade histórica, né? Ou seja, a gente só, qual é a verdade histórica? O capitalismo vai ser derrubado, vai se formar o socialismo, depois o comunismo, e isso quem vai fazer isso vai ser a classe operária. Mas para isso precisa do direcionamento da vanguarda do proletariado, enfim. Era essa a ideia, né? Uma ideia elitista também, de certa forma, né? E bastante autoritária mesmo, né? Mas isso que vai ser vai guiar os bolcheviques. Então, assim, tipo, como eu falei com vocês, né? O regime do czar ele se recupera, né? Desde a Revolução de 1905 ele se recupera. E a Rússia, como a gente viu na aula passada, vai ser um dos grandes participantes da Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial em 1914. E a Rússia, ela entra. Não é que ela entra totalmente despreparada, tá? Eles tinham, claro, organizado, reservas, mais ou menos preparado ali. O país, assim, tipo, teve algum preparo, entendeu? Mas só que eles imaginavam que a guerra ia durar 4 meses, sacou? E que. Então, assim, eles se prepararam para 4 meses de guerra, mas depois disso, não. Então, depois depois que eles se deram conta que a guerra ia se estender, aí foi o caos, entendeu? Porque eles não tinham organização, logística e tal para ter uma guerra de 4 anos, uma guerra moderna, entendeu? Em que
a quantidade de material, de tudo, era uma coisa absurda, né? E o exército russo, ele era numeroso, mas ele era mal equipado, bastante mal equipado. Você tinha muitos soldados que não tinham nem botas, né? Era um outro calçado, né? Mal uniformizados, não tinha arma para todo mundo, né? Então havia um revezamento, né? Morria um na frente, pegava a arma, ia lá atirar, entendeu? Havia recomendações de economizar munição. Cara, você não dá para economizar munição em uma guerra, entendeu? Tá vindo os alemães lá com aquela bateria de metralhadora tal, atacando, você vai ficar contando bala? Não dá, cara, entendeu? Então, a guerra para a Rússia foi um desastre mesmo, entendeu? A Rússia vai conseguir, digamos, se organizar um pouquinho em 1915 e tal, mas conforme a guerra vai se estendendo, ela vai se tornando cada vez mais sem sentido para as pessoas, né? Vai impor falta de alimentos, de assim, uma escassez, né? E vai ser um desperdício de pessoas, né? Vai morrer um monte de gente, assim, principalmente camponeses, né? Numa guerra que para eles não tinha sentido, entendeu? Uma guerra totalmente dispendiosa. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que se mostrou prejudicial para todos os envolvidos, né? Com exceção dos Estados Unidos. Mas para os desenvolvidos na Europa, ela foi uma guerra bastante prejudicial. E para a Rússia foi para caramba, né? Então, em 1917, início de 1917, o exército russo estava à beira da desintegração. Tipo, muitos soldados estavam fazendo motins. Isso é péssimo para qualquer exército em guerra. Cada vez mais filas de pão na, na Rússia, assim, na capital, né, que era Petrogrado, atual São Petersburgo, e que durante a União Soviética era Leningrado. São Petersburgo Petrogrado é a cidade de Pedro, né? Pedro Grande que construiu a cidade, né? Czar lá do início do século XVIII. Enfim, continuando, né? Então, vai ter motins, greves, manifestações, e o czar perdeu totalmente o controle que ele tinha sobre o exército. O exército não garantia a ele que continuaria leal a ele, entendeu? Então ele resolve renunciar, abdicar do seu trono. Ele tenta passar para um outro membro da família dele, mas enfim, não dá certo e a monarquia russa ali é derrubada, né? Aí é a Revolução de fevereiro de 1917, né? Que significou a derrubada do, da monarquia russa, da monarquia que durava 900 anos. Significou também a derrubada da dinastia Romanov, que governava há mais de 300 anos a Rússia. Então foi um evento bastante importante, né? Então, o regime monárquico é derrubado, então se forma um governo provisório, né? Um governo liberal, que vai buscar formar uma constituição e vai governar até que se tenha eleições para eleger um novo governo. Só que, assim, gente, o governo provisório mantém a Rússia na guerra. Então, não tinha, assim, tipo, aqueles problemas se mantiveram, né? Assim, o governo provisório ele foi incapaz de resolver aqueles problemas de desabastecimento, né? Foi incapaz de tirar a Rússia da guerra, né?
Até porque nem era difícil para eles tirar também da guerra, né? Porque eles tinham se comprometido com os franceses, com os ingleses, que iam se manter na guerra, mesmo tendo derrotas é, pavorosas, assim, tipo, a Rússia vai, por volta de agosto de 1917, vai tentar agosto ou julho, enfim, não lembro certo a data, vai tentar uma nova ofensiva, né, um ataque, né, contra os alemães e vai perder novamente, né, uma coisa que, imagina, uma população que já estava cansada de guerra, mais uma derrota, né. E assim, na verdade, gente, assim, a Rússia naquele momento estava numa espécie de caos, né. A Revolução de Fevereiro, ela não foi um passeio no parque, ela foi bastante violenta, assim, né? Tinha uma violência social. Vou explicar para vocês. Vários. Imagina o seguinte: você tem um formigueiro, você tem uma pedra em cima. Cara, a revolução, ela tirou a pedra de cima, sabe qual é? As formigas começaram a ficar assim, tudo mundo agitado, sabe? Muita muita liberdade de expressão, inédita, né? Mas também, assim, o poder do Estado ficou muito enfraquecido, assim, entendeu? Foi um momento, assim, de que meio que desapareceu, né, a autoridade do Estado, né? Então, assim, você vai ter vários camponeses que vão tomar as terras dos seus senhores e tal, né? Trabalhadores rurais também vão tomar terras, vão saquear. Então, assim, vão aproveitar a oportunidade que o poder está assim enfraquecido para tomar bens assim que eles achavam de direito, né? Porque pensa bem, né, gente? Pô, aquela galera ali, aqueles camponeses e tal, viviam anos e anos, né? Seus antepassados também de humilhação, submissão e tal. E ali, tipo, né, foi o momento que eles poderiam, digamos, se vingar, digamos assim, né? Enfim, nesse momento também você vai ter o surgimento dos sovietes, né, que eram conselhos de trabalhadores e soldados, tá, que se reuniam, votavam, demandavam certas medidas, né? Mas só que, assim, o soviete, que era uma forma política de organização bastante democrática, né? Mesmo, né? Assim, tudo era votado ali, tudo era decidido coletivamente, né? E era também um pouco bem caótico também. Mas só que não tinha um poder de Estado, né? Porque era uma organização política que vinha de baixo, né? Bastante interessante. Mas só que eles não controlavam as alavancas de poder do Estado. E o governo provisório, que era o que controlava o poder do Estado, estava cada vez mais enfraquecido, perdia cada vez mais legitimidade e aceitação popular, né? E no meio de tudo isso, você tem o quê? Você tem os bolcheviques, né? Que vão aproveitar toda essa energia, né? Toda essa revolta popular para canalizar essa força, essa energia para o seu projeto, né? Que é conquistar o Estado, conquistar o poder, né? Para assim implantar o socialismo, né? E o que os bolcheviques prometem, né? Paz, terra e pão. Né? Tudo que as pessoas queriam naquele momento, né? E todo o poder aos sovietes, né? E uma figura central assim dos bolcheviques, né? O líder deles era o Lenin, tá? Uma figura muito importante, o cara que vai dar essa direção, né? Que vai buscar, que vai ter essa ideia, né? De aproveitar essa energia desse, desse, dessa revolta, né? Popular para canalizar isso para o projeto dos bolcheviques.
E eles vão conseguir tomar o poder com a Revolução de Outubro, né? Que na verdade foi uma tomada do poder, foi um golpe, né? Os bolcheviques se organizam e tomam os pontos chaves ali do Estado, né? E assumem o poder. Mas também eles conseguiram assumir isso porque eles tiveram apoio popular, né? Porque eles prometiam paz, terra e pão, né? É até curioso eles prometerem pão, né? Porque a União Soviética foi marcada pela escassez, né, de alimentos e tal. Mas enfim, mas aquilo ali teve apoio, teve bastante apelo popular, né? Então você vai ter a Revolução de Outubro, que foi a tomada do poder pelos bolcheviques, ou seja, foi a Revolução Socialista, né? Ela é diferente da Revolução de Fevereiro, que foi uma revolução liberal, né? Liberal, mais democrática, né? E quando os bolcheviques tomam o poder, eles rapidamente passam a monopolizar o poder político, né? Então ali já começa a construção de um regime político de partido único, que vai ter uma polícia política, né, que vai ser encarregada de perseguir os adversários políticos, vai ter prisão, vai ter censura, não vai ter liberdade. A União Soviética vai ser marcada pela falta de liberdade, pelo autoritarismo, por ser um Estado policial. E essas características já estavam ali presentes desde o tempo de Lenin, tá? Desde ali de 1918, quando começa o governo, até mesmo antes da Guerra Civil, né? Porque a Guerra Civil vai exigir naturalmente um governo mais autoritário, né? Mas o problema é que a União Soviética não consegue evoluir para um regime mais democrático, assim. Você vai ter a Guerra Civil, aí depois a chegada do Stalin ao poder e o regime continua sendo cada vez mais autoritário, né? Com Stalin, então, pô, nem se fala, né? Foi uma coisa absurda. Mas, enfim, só para marcar essa. Só para. Eu queria ressaltar mesmo essa característica, né, da União Soviética, né, que ela foi incapaz de evoluir para uma democracia. Talvez o período mais democrático da União Soviética foi justamente no seu fim ali, nos anos 80, né, com Mikhail Gorbachev, mas isso aí já é outro papo. Bem, quando você tem. Quando os bolcheviques tomam o poder, aquele pessoal da antiga ordem não vai aceitar assim passivamente, né? Então vai ter uma guerra civil entre brancos, que são os caras da antiga ordem, czarista, versus os vermelhos, que são os bolcheviques. Os bolcheviques, que aí, a partir dali, vira partido comunista, viram comunistas. Vai ser uma guerra civil, vai ser uma guerra atroz, vai morrer muita gente, vai morrer muito mais gente na guerra civil russa do que vai morrer muito mais russos na primeira guerra, na guerra civil do que do que na primeira guerra mundial. Vão morrer 7 milhões de pessoas na guerra civil e na Primeira Guerra Mundial morreram 1.700.000 russos, né? Pra você ter uma ideia, né? Até porque a guerra foi dentro do país, né? Vai ser uma guerra que vai ser uma regressão absurda, a, a, a taxa de produção industrial vai cair, tudo. Cidades esvaziadas, vai ser um horror, né? Essa guerra vai ser terrível, né? E o lado que vence a guerra vai ser justamente quem? Os vermelhos. Até porque existia mais organização, tinha, né, estavam mais unidos, né, mais imbuídos ali na, na assim, para vencer a guerra, né? Os brancos estavam muito divididos também, né?
era um exército que tinha muito oficial para pouco soldado, né? Então, e o Exército Vermelho tinha bastante soldados, né? Então isso favoreceu bastante. Os vermelhos tinham um comando mais centralizado ali, mais único. Bem, o país sai arrasado da Guerra Civil, né? O Lenin, que era um cara assim, de certa forma pragmático, né? Ele adota a chamada Nova Política Econômica, NEP, que foi uma tentativa de reativar a economia do país, né? Porque estava destroçada por causa por causa da Guerra Civil, né? E era uma forma também de fazer com que os camponeses produzissem mais, né? Porque durante a Guerra Civil, o que acontecia? Os soldados iam lá para o campo, confiscavam a produção dos camponeses e iam embora. Cara, os camponeses não tinham nenhum incentivo para produzir mais. Eles não tinham incentivo nenhum para produzir, né? Então, para fazer com que os camponeses voltassem a produzir mais, e também para porque os camponeses já estavam bastante putos, né, com o regime, com o governo dos bolcheviques, né? Bastante mesmo, assim, tipo, se no início eles deram apoio, ao longo da Guerra Civil foi perderam completamente a simpatia, né, pelos bolcheviques e essa relação entre bolcheviques e camponeses vai só piorar, né, com o tempo, né, assim, com o Stalin então vai ser um horror. Mas a NEP foi uma tentativa de, pelo menos, né, fazer um agrado ali para os camponeses, né, e melhorar a questão da produtividade, né. Então, assim, foi permitido que os camponeses vendessem sua produção, que eles pudessem contratar pessoas. Então, foi uma certa volta ali parcial ao capitalismo. Isso aí foi importante para reativar a economia da União Soviética. Bem, em 24, o Lenin morre, né? Foi o primeiro líder da União Soviética, né? Fundamental. E há toda uma disputa pelo poder, né? E o cara que consegue vencer essa disputa e chegar e, e ser o novo líder da União Soviética foi o Stalin, né? A disputa era entre Trotsky e Stalin. Trotsky era um cara, um orador muito brilhante, né? Muito inteligente, culto e tal, um revolucionário de primeira. E Stalin era o contrário, era um cara apagado, né? Falava mal, discursava, o cara, pô, todo bronco, né? Assim, cara da Geórgia, né? Pô, a Geórgia era um lugar bastante, assim, tipo o interiorzão da Rússia, né? Mas só que o Stalin era um cara assim, totalmente sem escrúpulos, zero, né? Totalmente amoral mesmo. Mas só que ele sabia, né, negociar ali nos bastidores, né, comprar mesmo apoio, né? E o Trotsky não era um cara muito soberbo, assim, né? Muito meio arrogante, então as pessoas não gostavam muito, né? E o Stalin soube, né, conquistar esse, esse grupo de, de partidários do Estado, né, desses funcionários do partido, né, dos funcionários do partido, desses funcionários do Estado também, né. Então o Stalin conquista o poder a partir de 24, né. E ali vai ser a intensificação da ditadura mesmo, tá? Aí você vai ter
massas enormes de pessoas que vão ser presas, trabalho forçado, a formação dos gulags, né, que são centros de campos de prisioneiros mesmo, né, de adversários políticos que vão ser obrigados, né, a cortar madeira na Sibéria, a minerar, extrair ouro lá enfim, da Sibéria também, né, tudo na Sibéria. Era um horror, assim, tipo, era uma coisa medonha mesmo, né? E, e assim, aquelas características que já estavam presentes ali no governo do Lenin vai se intensificar bastante com Stalin, né? E o Stalin vai empreender um processo de modernização bastante modernização da economia russa, da economia soviética, ou seja, vai vai empreender planos quinquenais para que a Rússia, que a União Soviética pudesse produzir aço, gerar energia, refinar petróleo, essas coisas, né? Para preparar a Rússia para uma guerra futura, né? Então, tipo, houve a modernização, que foi um processo bastante violento, né? Quem vai pagar muito essa conta vai ser os camponeses, né? Porque vai ter um processo de coletivização das terras, ou seja, o camponês lá que tem a sua terra, né, seu pedacinho de terra lá e tal, que estava produzindo, né, que foi permitido a ele produzir e vender essa produção, não vai ter mais isso, né? Agora vai ter a coletivização, ou seja, esse camponês vai ter que se agregar, né, vai ter que ir para uma fazenda estatal para, enfim, trabalhar para o Estado, sabe qual é? E, e isso se mostrou bastante ineficaz, assim, economicamente, ineficiente economicamente, né? Mas por que o Stalin fez isso, né? Porque ele precisava extrair o máximo possível de mais-valia ali dos camponeses para que o Estado Soviético tivesse divisas, tivesse dinheiro para comprar maquinaria importada para dar início, né, ao processo de industrialização, de formação de uma indústria pesada, né? Que a União Soviética estava bastante atrasada, né, em relação ao resto do mundo, né? Então foi um processo que gerou muitas mortes, né? Na escala absurda, muita perseguição, muita violência, né? Mas, ah, mas teve esse efeito de rapidamente, né, industrializar a Rússia, né? A União Soviética, perdão, eu fico confundindo, né? É isso, tá, pessoal? Valeu.